Todo dia nasce um homem, o pai diz, meu filho vai ganhar muito dinheiro. A mãe diz, só quero um filho honesto, que não seja cego, saiba ver e ver jogar. Bom, como eu já disse, eu cheguei no Teatro Armando Melo, já tinha uma reunião com pessoas, né, José Carlos, o Edélio e o Davi. E eu me sentei e fiquei ouvindo, mas na verdade eu ainda não tinha essa concepção na minha cabeça que eu queria mesmo prosseguir no teatro. O teatro que foi me levando. Eu, nessa reunião, para ser sincera, não entendi muito bem a proposta, porque o Davi, com uma linguagem muito rebuscada, muito intelectual, e nos contavam, ele e o Zé Carlos falavam da proposta que seria o povo no palco falando. E por isso que eram personagens do povo e que não era preciso uma experiência teatral, e a proposta do Zé Carlos como diretor, que ele gostaria de misturar atores que já tinham experiência com pessoas que nunca tinham pisado no palco. E aí eu acho que isso também me deu uma coragem de continuar, porque até então o teatro era só para tirar a minha timidez, não era para prosseguir profissionalmente. Eu acho que, como o Zé Carlos falou isso, que era um objetivo deles misturar pessoas experientes como o Edélio, como o Zé Carlos, que já tinha feito várias montagens de teatro, com pessoas não experientes. Eu me coloquei nesse grupo, dentro do teatro de abertura lúdica, de pessoas que não tinham experiência. E assim eu fui prosseguindo. Na verdade, o curso do Teatro Armando Melo foi uma procura para me libertar, né, de uma personalidade tímida. Mas eu falo que o Teatro Armando, o Grupo Tal foi a minha escola de teatro. Foi com o Grupo Tal que eu me descobri atriz e fiquei, já tinha vindo segura, que o teatro me fez isso, ser uma pessoa mais segura, mas foi o Grupo Tal, estava passando o avião, estamos em Duque de Caxias, o avião sempre passa aqui perto do aeroporto do Galeão, então sempre também é um costume da gente, tem que respeitar os aviões, passando o avião. Então, prosseguindo, o Grupo Tal foi a minha escola de teatro, apesar de depois ter feito cursos, com cursos livres na Martins Pena, cursos em outros lugares, mas eu faço questão de falar isso. O Grupo Tal foi minha escola teatral. E eu acho que o teatro de abertura lúdica é uma metodologia teatral, como o Boal, o teatro do oprimido. Eu acho que o teatro de abertura lúdica é uma escola teatral. É você mandar sua mensagem através do lúdico. E isso eu aprendi com o Grupo Tal. E aí prossegue. Eu participei de 2 montagens, que é a montagem emblemática do grupo e que inaugurou o grupo no cenário teatral do Rio de Janeiro, foi o Sacos e Canudos. E a gente está aqui hoje junto com a Ive Penha, com o Piquiri, e vai ser ótimo outros depoimentos, porque essa história do Sacos e Canudos, a trajetória do Grupo Tal, e mais, para mim é mais essa peça. A peça Sacos e Canudos, para mim, que tem que ser relembrada, e as pessoas que estudam teatro hoje têm que conhecer essa trajetória desse grupo de Duque de Caxias. Então, é com muita alegria que a gente está hoje aqui reunido,
gravando esse depoimento, que isso tem que ser passado para essa geração, né? É isso. Bom, gente, vamos prosseguindo, porque o avião passou, o cachorro latiu, e aí a gente parou, e agora continuando a história do tal. Fala aí, Pipirinha. Aí eu fiz assim umas anotações aqui, que veio na minha cabeça aqui, de repentemente, dos críticos, tá? Então, no Pasquim, de 1976, tá lá, tá aquela matéria que tem a capa lá, quando o JK morreu, o Armindo Branco escreve uma crítica maravilhosa. Ele falando do grupo, ele usa uma frase legal assim, olha, desde Terra em Transe, de mestre Glauber Rocha, que não vejo nada com tanta força lúdica, telúrica, o que vocês quiserem. Às vezes, certo tipo de erudição me parece um bioma de impotência. Por que ele falou isso? Certo tipo de erudição? Porque tinha uma peça que ele estava comparando, que eu não vou citar o nome da peça, que eu não sou maluco de queimar, né, o filme dos camaradas meus. Pode falar. Não posso falar. Aí depois Wilhelm Michalski, o decano dos críticos teatrais, né, disse no Jornal do Brasil, da desorientação, né, reinantes, né, emergiram apenas sacos e canudos. Cheiram mal, são prolixos, querem dizer tudo de uma só vez, tá? Mas depois ele reviu a posição dele, até voltou para o grupo ganhar o Prêmio Mulher. A Tânia Pacheco, ela disse, quando viu o espetáculo no Teatro Glaucio Gil, tá? O grupo movimenta-se com invejável preparo físico, cantando e dançando como poucos elencos do teatro profissional, e nos chamando às falas. Porque era uma crítica Nos chamando às falas. às falas. Um chamado à reflexão da sociedade brasileira. Isso. Tá vendo? Eram atores conscientes, tá vendo? Não, o texto é um texto maravilhoso. É um texto maravilhoso que o Davi escreveu. Isso aí é notório. É um texto maravilhoso. E um texto que fazia com que os atores também não é só se conscientizar. Mas e fazia assim, por exemplo, o Piquiri, ele entrou para substituir o Gilmar. Eu nem me lembro mais como era o personagem que o Gilmar fazia. Cada ator que entrava também para substituir o outro fazia também uma concepção também do personagem. Era um método tão aberto e tão lúdico. A gente ensinava brincando. Esse lúdico fazia com que cada um também se sentisse muito à vontade. O personagem que você fazia, aquela mulher que ficava tirando meleca do nariz e dava paulada na cabeça dele. Eu fazendo aquela louca que vendia siri. O que é que siri tem dentro? É gordura, bate na jaca, que tá madura. A interação com a plateia. O cego como é que é? O cego que não quer ver. O cego que não quer ver. Eu acho tão profundo isso. O cego que não quer ver. E NPS, infelizmente, não pode ser. Todo o painel da peça é o Brasil. É a nossa sociedade. É o político, é o doido, é o marido bêbado. É a mulher, é a religiosa. Orando, e que segura a cruz dela, a coisa kármica da vida dela, que tem que segurar uma família, e com o marido bêbado, né? É o político que só se lembra dos pobres quando precisa do voto. O casal de velhos se relembrando do passado. O bonde. Minha velha, o saudade. Bonde, que era tudo muito bom quando existia o bonde. E aí vai falando do bonde, aí ele cochila, e aí, acorda, meu velho, acorda. Era tudo isso. A coisa que quando fomos interrompidos falando da cena do inglês, que o brasileiro falando inglês que nem entende o que é, não sabe, mas não fala sabe o inglês que tá falando, e correndo atrás da legenda. Essa cena, né, que a gente estava conversando quando foi interrompido pelos barulhos externos, mas aquela cena era muito, né, hoje em dia tá aí, tá Netflix, sabe, as pessoas correndo atrás de legendas ainda para entender, né, correndo atrás do SUS para se tratar,
Só muda o nome. É NPS, depois virou INAMPS, hoje é SUS. Então, é isso que eu acho forte na proposta, na história do Grupo Tal. Assim, a contemporaneidade do texto, né? E a proposta cênica. Presente. De misturar pessoas com experiência, com pessoas acima da experiência, mas a carga... temporal. A carga que cada um tem para trazer para o palco. Presente. Eu acho que... Todas as cenas, né? Todos os quadros, que na época a gente chamava até de quadros, né? Até isso, né? De trazer quem não era ator profissional para trabalhar, fazer teatro pela primeira vez, né? Que cada um tem sua história. Ele já fazia Martins Pena, você já tinha experiência do teatro. Eu só num curso de teatro para poder curar minha timidez. O outro era... Sidney era vendedor de bala no trem. Cada um com uma história, mas assim, é o que a gente está vendo hoje. Hoje em dia não precisa ser ator. O número de seguidores faz você também trabalhar numa novela. Você não precisa ter curso de teatro. Exatamente. Entendeu? É até isso também. O que é o ator hoje? É o número de seguidores. É a tua exposição no Big Brother. Exatamente. Né? Você vira ator. E até nisso já era uma coisa que o Grupo Tal estava ali falando. Né? Não foi exigido de... Muito pelo contrário, o Davi até queria isso. Né? Imagina, o Sidney nunca ia trabalhar em grupo nenhum de teatro. Mas nunca. Vendia bala no trem. Mas nunca, junto com o Pedélio, que René, já era professor. Juntar um professor de teatro no palco junto com o vendedor de bala. Né? Eu era estudante normalista, mas já estava, né, seguindo, querendo fazer isso aí que eu continuo fazendo até hoje. Eu também aí eu já tinha me formado, já estava lá na Prefeitura de Caxias. Era a mistura das nossas vidas, assim, no privado, era muito eclética. Muito. Mas ninguém dominava a linguagem, né, cênica. Né? Ninguém tinha as técnicas de interpretação, dominava isso, entendeu? Eu estou falando a coisa burguesa. Você tinha mais do que o outro, você tinha mais do que eu. Não, mas eu tinha mais do que, porque já tinha feito pelo menos um curso de informação teatral, um curso de Caxias, mas o Sidney não tinha feito nada. Sim. Mas fazia aquela cena no inglês maravilhosa. E o Ivan, que fazia a rombeira, né? A rombeira, sei lá, aquele Ivan também. Ivan. E o Sidney... O Davi e o Zé Carlos colocou ele falando inglês propositalmente. Porque era o inglês do povo, né? Era o inglês... Então, era tudo muito perfeito, assim. A proposta era muito perfeita dentro da concepção teatral e junto com as pessoas que foram... Estavam ali. Que se uniram para... proposta. Exatamente. Mas ali, essa questão de eu ter vindo da escola de teatro, não tem nada a ver, sabe por quê? Porque a gente na escola de teatro, a gente refutava aquela maneira de ensinar teatro, sabe, tradicional. A gente brigava contra aquilo, entendeu? Eu usava o que eu conhecia da cultura popular de Minas, da rua, que eu vivia muito na rua, na noite, né? Jogando sinuca, coisa de vagabundo, de malandro, entendeu? Então, eu usava essa linguagem, procurava usar isso, entendeu? Então, aquela coisa teatral, aquela formação burguesa, a gente refutava. A gente, claro que você... O palco né? italiano. Claro, o palco italiano. Claro que a gente ficava com a teoria, mas agora, na hora de praticar, era uma coisa, sabe, que não tinha nada a ver com aquele aprendizado. E é uma proposta do teatro, o teatro aberto, né? Que como a gente podia se apresentar em qualquer lugar. A gente se apresentou na Feira de Caxias, em teatros na Zona Sul, e também se apresentava, também, que eu me lembro que a gente se apresentou em várias favelas na do Rocinha, Rio. na Projeto da Prefeitura. Morro Pavãozinho, Rocinha, Vidigal, muitas. A associação de Borel, moradores, né? Subiu no Borel. Muitas favelas. Buraco do Boi, Lá na Niterói. A favela Buraco de Boi. Buraco do Boi, Niterói, Não me lembro qual foi a favela que o cachorro me deu uma mordida nas minhas colchas. Eu acho que foi no São Carlos, no Morro de São Carlos.
Que a gente saiu uma procissão pelo meio da rua, pelos becos e vielas e ruelas, entendeu? Não, o cachorro me mordeu quando eu fazia a louca lá vendendo Siri. O que é que Siri Sim, tem nesse dentro aí? O momento. cachorro veio. Quando eu passei pelo. Porque eu tinha que passar pelo público, né? No teatro eu descia. Aí sentava no colo das pessoas, da plateia. Mas quando era em comunidade assim, aí eu entrava ali no público, né? Quando eu entrei, o cachorro estava sentadinho, nunca mais esqueço disso, pertinho do dono dele. Quando eu passei perto do dono e dei a rodada na saia, ele falou, não, com o meu dono não, né? É agora. Aí me mordeu. E não feriu muito, porque a saia era uma saia verde muito rodada e muito grossa. Aí o dente dele entrou pouco, que aí não deu para continuar a fazer a peça, né? Mas são cenas que se incorporavam às nossas apresentações, como outras cenas, aquele cara pegando seu pão, tomando pão da sua mão. Era a cena do... Servido, ele falou, obrigado. Tum. Comeu, Ele ficou comendo, era pra minha mastigando o cena. pão, olhando pra Piquiri. Piquiri segurou uma... Não, nessa cena que eu era um Servido, homem bom, né? obrigado. Eu era um homem bom e temente a Deus. Era assim que terminava a cena, né? Homem muito bom. Mas é isso, cara. Essas reminiscências, né? Do grupo tal. E aí, para terminar com essa parada da crítica, entrou uma outra pessoa que não era crítico, mas era um diretor de teatro muito conceituado. Ele não tinha formado dentro do grupo Tá na Rua, que era o Amir Haddad. Foi quando ele disse, depois de todas as críticas, ele disse, não, a coisa teatral mais importante de 1976. No jornal o Globo saiu essa manchete. O Amir Haddad. Amir Haddad. Ele não tinha formado o grupo Tá na Rua ainda não. Ele era professor, né? Na Martins Pena. Eu me inscrevi para fazer um curso com Augusto Boal na UERJ e não tinha mais vaga. Isso aí, agora, tá vendo? Todas as coisas que a gente esquece. Aí não tinha mais vaga. Aí, quando eu fui lá me inscrever, aí eu falei, você tem alguma experiência? Aí muito simples, assim, eu falei, eu sou do grupo tal. Não, do grupo tal você vai fazer o curso. Teatro do Oprimido. Só eu falar, eu sou do grupo tal, falou, não, o Boal vai abrir para você. Aí foi lá, falou com o Boal falou, lógico, seja bem-vinda, tudo. Foi quando eu fiz o curso de Teatro do Oprimido e depois viu até um seminário lá no... E muito bom lembrar disso aí, que eu também estou lembrando de uma situação, que eu entrei para animação cultural, já estava acontecendo, a Diélia já tinha um grupo aqui de Caxias que já estava na animação. Aí o maestrinho, o Dumbo, que era músico de outro grupo que depois eu entrei, quando terminou o tal, e aí ele foi lá me levar na Rua da Ajuda, falou, poxa, ele está acontecendo nos CIEPs, animação cultural. Eu falei, poxa, ele falou, você não tá, eu já entrei, eu tenho uma peça só e já entrei. Aí ele me levou. Aí quando cheguei lá já tinha passado a inscrição, já tinha passado toda a época, não estava entrando mais ninguém. Aí eu falei, poxa, obrigada. Aí a gente saía do elevador e a atendente já estava assim. Aí quando eu estava aguardando o elevador para descer, o maestrinho falou assim, poxa, você é do grupo tal e você não entrar para animação? Aí a menina, a atendente, falou assim, você é quem? É a Ivy ou é a Jane? Eu assisti a peça. Aí eu falei, eu sou a Ivy. Ela falou, então me dá o seu currículo, que eu vou colocar aqui e vou dizer que esqueci de entregar. E aí, logo depois ela me chamou porque... Você trabalhou com animação cultural, Você trabalhou? Sou animadora. Olha, ela trabalhou, tá vendo bem que ela não lembra de mais nada? Ela apresentou uma peça num colégio que eu fazia animação cultural. Aí depois eu apresentei com mais de 100 alunos, né? Entrando em cena, foi uma coisa muito doida, os alunos, ela não lembra disso, tá vendo? Lá, naquela favela, hoje é comunidade, do Beira-Mar, que é o bairro Operário. Ela nem lembra, tá vendo? Eu tenho que lembrar as coisas, entendeu? Poxa, muito bom isso. É legal, entendeu? Lembrar do passado. É o tal do tal, que é muito bom documentar isso para pessoas da nova geração saber que em Caxias existiu essa história. Zé Fini.
cego, saiba ver em vez de olhar. Mas a vida é dura, a cada passo a coisa muda. E nós, pra onde é que vamos caminhar? Pra onde é que vai? Como é que vai? Pra onde é que vai essa multidão? Pra onde é que vai?